Olá, aqui é o Thiago, claro, óbvio, retardado do caralho. E no podcast de hoje, como vocês podem ver, eu vou falar sobre um assunto que eu considero simples, mas que eu considero bem pertinente, algo que pode ser útil, que é útil para mim de certa forma, e acho que também pode ser útil aí para o pessoal que tá ouvindo, vai ouvir esse podcast. No podcast de hoje eu vou falar basicamente sobre mindset. E antes de começar a falar sobre isso, eu só quero falar que era para eu ter gravado um podcast semana passada. Esse podcast era para eu ter gravado semana passada. Mas aí ando tendo umas crises, entre aspas, de ansiedade bem fodidas de uma semana para cá. Eu não tô conseguindo me concentrar em nada. Aliás, eu até tô com um pouco de receio de que esse podcast não vá sair tão bom, porque nesse exato momento, eu tô com um certo nível de ansiedade. E por enquanto eu não vou explicar o porquê que isso está acontecendo, mas no próximo podcast eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu estou ansioso e basicamente está uma merda. Então, por isso eu não consegui esses dias gravar, mas hoje eu vou tentar gravar e se sair legal eu posto daqui amanhã. E vou tentar ainda essa semana gravar outro podcast que vai ser um pouco mais simples do que esse, falando basicamente da minha situação atual, de coisas que eu tenho vivenciado e enfim, meio mais pessoal do que esse podcast, que vai ser um podcast mais de conhecimento, vamos colocar assim. Mas bom, continuando. Para começar, a primeira coisa que eu detesto esse termo, essa palavra mindset, é uma palavra que muitos coaches, também outra palavra que puta que pariu, mas eu vou utilizar essa palavra mindset porque eu, Thiago, considero que não existe uma tradução que fique, sabe, uma tradução pro português, do inglês pro português, que deixe o significado dessa palavra, que corresponda exatamente ao significado dessa palavra, uma palavra única. A única palavra, que na verdade nem é uma palavra, mas uma expressão que eu elaborei na minha cabeça que corresponderia a mindset pro português, seria kit mental. Só que eu acho que kit mental talvez fique até pior do que mindset, fica um negócio bem cringe, vamos colocar assim. Então eu prefiro falar mindset, por mais que eu deteste esse termo, e acho que quem tá me ouvindo, boa parte também detesta esse termo, assim como coach, sei lá, e por aí vai. Mas eu vou utilizar por falta de expressão melhor, por não ter uma tradução que seja exata. E por que eu falo isso? Para começar, qual que é a minha definição de mindset? Claro que muito provavelmente a minha definição de mindset, a definição de outras pessoas por aí deve divergir. Mas para começar, o que para mim é mindset? Para mim, Thiago, mindset é o conjunto das coisas que você tem, basicamente. Quando eu digo coisas que você tem, não tô falando no sentido material, do tipo, eu tenho um carro, uma casa. Não, não é nesse sentido, não necessariamente nesse sentido, mas sim no sentido de coisas que são mutáveis, que fazem parte da sua personalidade, porém que não fazem parte da sua personalidade imutável, sabe? Daquele eu que você é de fato e que não dá pra mudar. São coisas que você basicamente desenvolveu com o passar do tempo, são suas crenças, suas religiões, suas convicções e por aí vai. É basicamente coisas que fazem parte do que você é, só que são coisas mutáveis, são coisas mais mutáveis, de natureza mais mutável do que a personalidade, que é algo que também é mutável, a personalidade, mas que leva um tempo maior e que muitas vezes tem certas características da personalidade que não são mutáveis de pessoa para pessoa. Então, basicamente, a minha definição de mindset é aquilo que constitui basicamente os seus hábitos, suas crenças, seus vícios e até mesmo algumas das coisas que você possui. Por quê? Porque as coisas que você possui muitas vezes determinam um pouco daquilo que você é, pelo menos de forma mais superficial. E o mindset também, para mim, isso daí também entra nessa definição de mindset, como você se apresenta para o mundo. Então, resumindo, fazendo um resumão do que é mindset para mim mindset é o conjunto das características que você tem, da personalidade que você tem, ou seja, que são mutáveis. E aí é basicamente essa diferença de mindset para personalidade. O mindset é mutável, já a personalidade é mutável em algumas coisas, porém nem sempre é mutável, pelo menos em tudo.
Basicamente isso. É o que você tem na cabeça e o que você tem ao seu redor. É o seu mindset, seu conjunto de crenças, costumes, enfim. Uh, Bom, e por que eu quero falar sobre mindset nesse podcast? Porque eu acredito que o mindset, por mais que a capacidade do mindset seja um pouco limitada, porque como eu falei, o mindset não faz parte da personalidade mais profunda do indivíduo, eu acredito que você ter um mindset apropriado pode fazer você chegar mais facilmente aos seus objetivos. Claro, aliás, para esclarecer, tudo que eu vou falar aqui vai ficar um pouco meio parecido com papo de coach, aqueles caras motivacionais. Vai ficar parecido, eu sei. Mas foda-se, basicamente, foda-se. Por quê? Porque eu acho que, embora essas merda de coach, de palestra motivacional, esses caralhos são uma merda, são um lixo e partem daquela visão de que a vida é maravilhosa e as suas escolhas é a vida, sabe? Essa visão melosa da vida que eu detesto, mas assim, às vezes esses coaches, essas merda, tem algum pinguinho, alguma coisa que é utilizável, sabe? É que nem Pua, por exemplo. Pua, por mais que no meu ponto de vista o objetivo do Pua seja uma merda, pegar a mulher, mas tem algumas coisas que Pua fala que pro desenvolvimento do homem que são bem interessantes. Isso pra mim é inegável, digamos assim. Então, por mais que o grosso daquilo ali seja pura balela ou tenha um objetivo errado, eu acho que algumas coisas pode se aproveitar. Então é mais ou menos essa minha relação com mindset coach, sabe? E, bom, basicamente todos nós seres humanos temos um mindset. Nós temos a personalidade, como eu disse, e um mindset. O mindset, você pode mudá-lo ou não. Tem pessoas que mudam muito o seu mindset, tem pessoas que não. E como fazer para mudar o mindset? O mindset, por mais que possa parecer algo simples de você ser mudado, é algo que não é assim tão simples de ser mudado. Por quê? Porque o mindset serve basicamente para você mudar principalmente a realidade objetiva em que a gente vive, ou seja, mudar a realidade prática. Então, vou dar um exemplo bem simples. Um cara que quer pegar muita mulher, basicamente. O que ele precisa fazer para pegar muita mulher? Ele não precisa só, pelo menos se ele quer ter o maior taxa de sucesso possível, ele não precisa só querer pegar mulher. Querer não, nem sempre é poder. Então, para o cara pegar mulher, ele não vai ter que só querer pegar mulher. Ele vai ter que mudar uma série de características, por vezes, da vida dele para pegar mulher. E essas características é basicamente o mindset da vida dele. Então, por exemplo, pro cara querer pegar mulher, ele vai ter que, primeiramente, querer pegar mulher. Segundamente, ele vai ter que aprender um pouco, se ele já não sabe inconscientemente linguagem corporal, ele vai ter que aprender um pouquinho de linguagem corporal. Claro que também não ficar só bitolado em linguagem corporal, porque aí ele vai se tornar um beta, basicamente. Mas ele tem que aprender um pouco sobre linguagem corporal, basicamente aprender quando avançar e quando recuar, digamos assim. Tudo bem que para pegar mulher, geralmente você só tem que avançar, mas também tem horas que você tem que recuar um pouquinho para depois poder avançar. Aquele famoso dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Enfim, então você vai ter que aprender linguagem corporal, você vai ter que aprender como se vestir, digamos assim, de uma maneira que agrade mulheres. Você vai ter que ter alguns bens materiais que não necessariamente vão te fazer com certeza pegar mulher, mas vão te ajudar no processo. Então, por exemplo, você ter um carro, o clássico ter um carro, ajuda, querendo ou não, a pegar mulher. Enfim, você vai ter que ter uma série de características e às vezes até ter coisas materiais mesmo para pegar a mulher. E se você não tem essas coisas materiais, se você não tem essas crenças, digamos assim, esses conhecimentos específicos de como pegar mulher, você até pode pegar mulher, mas a sua chance não vai ser tão grande quanto um cara que realmente muda o mindset dele, que muda até a realidade prática dele para pegar mulher. Então é basicamente essa a utilidade do mindset. É você ver, é você perceber
que quando você quer chegar a um objetivo, não é só simplesmente você querer chegar no objetivo. Você também perceber que tem coisas que você vai ter que... várias características, por vezes, que você vai ter que mudar para chegar num objetivo. Outro exemplo bem simples. Eu quero ganhar na Mega Sena, por exemplo. Tudo bem que esse é um objetivo bem mais difícil, convenhamos, do que pegar a mulher. Mas enfim, para você ganhar na Mega Sena, o que você tem que fazer? Você tem que estudar um pouco de matemática, você tem que, até onde eu sei, ver os resultados anteriores da Mega Sena. Que mais que pode ajudar a ganhar na Mega Sena? De repente fazer bolão junto com outras pessoas, de repente até desembolsar um pouco mais de dinheiro para conseguir colocar lá mais número e ter uma chance maior de conseguir ganhar. Enfim, você vai ter que meio que estudar o negócio, você vai ter que estudar não somente o negócio em si, mas também o histórico do negócio. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas é que o conjunto das nossas memórias do nosso passado, basicamente, por vezes também faz parte do mindset, porque o nosso passado, por vezes, ele modela o nosso mindset. Enfim, como eu estava dizendo, você vai ter que estudar uma série de coisas, você vai ter que se envolver numa série de coisas que às vezes até financeiras, que uma pessoa normal, né, não que uma pessoa normal que simplesmente chuta lá os números não tem chance nenhuma. Claro que tem chance, alguma chance de ganhar na Mega Sena, mas para você ter uma chance maior, você tem que basicamente fazer um monte de coisas, e é aí que entra o mindset. Então, basicamente, o mindset, você utilizar o mindset ao seu favor, é você perceber que você tem que, às vezes, mudar várias características suas, às vezes até postos materiais, para chegar num objetivo que às vezes é até simples, mas você tem que mudar. E aí também entra outra questão, além da questão do passado, da questão das suas características de pessoa, características do que você tem, materialmente falando e tal. Outra coisa que entra nessa soma é a questão dos hábitos. Por mais que também é uma coisa que coach fala bastante, coach é uma merda e tal, mas assim, outra coisa que coach fala que tem um certo pingo de verdade é o poder do hábito. O hábito nos modela, não no sentido de modelar literalmente 100% da nossa personalidade, mas o hábito modela o nosso futuro. O que a gente faz como hábito hoje vai se refletir até de uma maneira maior no futuro. Então, por um exemplo simples, você é uma pessoa que basicamente você fuma maconha todo dia e sua vida é só isso, só fumar maconha, jogar joguinhos no computador e tal. Você pode no dia de hoje e amanhã e depois de amanhã continuar fazendo isso, e isso daí não ter muito peso, digamos assim, você não perceber isso na sua vida. Mas se você continuar fazendo isso, vamos supor, durante 5 anos, você faz isso dos seus 20 aos 25 anos, você nem trabalha, e aí de repente você tá chegando nos 30, e aí você percebe que você passou basicamente a sua juventude, adolescência e juventude inteira fumando maconha e jogando jogo e não fazendo nada da vida, isso começa a ter um peso maior para você. Claro que você pode ainda mudar a sua vida, você ainda tem uma chance de mudar a vida, mas vai ser muito mais difícil você mudar a situação se você permanecer nesse quadro por muito tempo, do que se isso ser algo muito periódico, algo que durou um mês na sua vida você mudou. Então os hábitos que a gente constrói hoje e com o passar do tempo tem muito poder, principalmente sobre os nossos futuros. E às vezes até hábitos pequenos. Pequenos hábitos, às vezes só do fato de você mudar um pequeno hábito da sua vida já assim... no futuro já interfere em várias outras coisas. Um outro exemplo simples. Vamos supor que você chega do trabalho 8 horas da noite, cansado, estressado, e aí o que você geralmente faz, você nem toma banho em casa, você geralmente já vai pro computador e joga uma partida de, sei lá, você joga qualquer jogo e fica 1 hora jogando esse jogo. E é esse período que você tem diariamente para jogar esse jogo. Por quê? Porque depois você tem que fazer outras coisas, tem que dormir, blá 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 e tal. Se você, ao invés de nesse período de 1 hora que você utiliza para jogar joguinhos por aí, e esse tipo de coisa, você utilizar, por exemplo, essa 1 hora para, por exemplo, ir para academia
ou então durante essa 1 hora ler um livro, ou então durante essa 1 hora meditar, ou sei lá, você simplesmente substituir um passatempo por um hobby. Isso, com o passar do tempo, depois de um tempo, vai fazer diferença na sua vida. É que nem musculação, basicamente. O exemplo mais básico, você pratica musculação, claro que você tem que ter uma certa disciplina, né? Porque não adianta nada você ir um dia na academia e passar 6 dias comendo Doritos, não vai adiantar porra nenhuma. Mas você ter uma certa disciplina e ter um certo hábito, com o passar do tempo futuro, como eu já falei naquele podcast sobre disciplina, isso vai fazer muita diferença na sua vida. E eu não estou utilizando isso nem no sentido motivacional da coisa, do tipo, construam hábitos saudáveis. Quer dizer, construam, mas se vocês quiserem. O que eu estou falando é que os hábitos, até mesmo nos nossos pequenos hábitos, têm poder. Às vezes, meia hora que você muda do seu dia, de todo dia, já influi um poder, digamos assim, uma certa diferença, às vezes até uma diferença grande depois de anos, vamos colocar assim. E aí é basicamente isso, você utilizar, é que assim, nós temos a parte do nosso cérebro, nós temos várias partes do cérebro, mas as partes que eu vou utilizar no nosso cérebro nesse podcast são basicamente duas. A gente tem a parte do nosso cérebro que é mais primitiva, que são os instintos, que é algo que é imutável, que é basicamente a gente querer trepar, a gente querer continuar vivo, enfim, essas coisas que vocês já devem saber. Essa é a parte que basicamente não dá para mudar e não faz exatamente parte do mindset, porque é algo que, como eu disse, não tem como mudar e o mindset ele é mutável. E a gente tem os nossos conjuntos de características que são de personalidade, mas de uma personalidade meio não tão profunda. Então entra nesse conjunto de características religião, tá? Não tô falando que crença é um negócio fraco, que mas assim, querendo ou não, a gente pode mudar de religião. Então é nesse sentido que eu tô falando. Você pode, de repente, virar budista, você pode virar cristão, você pode virar, sei lá, ateu, enfim, foda-se. O conjunto da religião, o conjunto do nosso passado, o que nós sofremos ou o que aconteceu com a gente no passado influi nas nossas escolhas de hoje. Então por isso que também entra na questão do mindset. A gente tem também a questão das nossas preferências pessoais, a gente tem a questão do nosso círculo de amizades, o círculo social. Tudo isso e mais um monte de coisa influi no nosso mindset. E por vezes, para você, uma pequenina mudança já vai surtir um efeito gigantesco a longo prazo. Então, outro exemplo besta de como utilizar o mindset ao seu favor. Você tem amigos que esses amigos basicamente só querem saber de sair para fumar maconha, usar droga, ficar louco e é isso. Todo final de semana para sair, gastar dinheiro, usar droga e é isso. Só do fato de você se distanciar um pouco, nem digo completamente 100%, mas você distanciar um pouco, não sair mais tanto com esses amigos e utilizar os seus finais de semana para outras coisas que a longo prazo vão te trazer maiores resultados, isso já vai fazer uma diferença gigante na sua vida depois de um tempo. É nesse sentido, você tem certas coisas do nosso cérebro, questões cerebrais que não tem como alterar, questões hormonais, questões às vezes até emocionais, psicológicas, não tem como alterar, mas tem várias questões, hábitos, como a gente enxerga o nosso passado, como a gente lida com as pessoas, círculo social, que tem como a gente mudar. E o poder de você, quando você percebe isso, que você pode mudar isso, e você decide mudar isso para trabalhar mais a seu favor, isso daí a longo prazo pode causar uma significativa melhora de vida, sabe? É basicamente é isso que eu quero falar com esse podcast, que você alterando pequeninas coisas de quem você daquilo que você faz, vai influir uma puta de uma diferença, vai ter uma puta de um impacto naquilo que você vai ou não conquistar, na questão dos seus objetivos. Então eu diria para vocês que estão ouvindo aí, basicamente, primeiro passo, se conheçam,
Segundo passo, elaborem objetivos, veja quais são os seus sonhos. E quando eu falo sonhos, eu nem estou falando de objetivos, que para mim existe uma diferença entre objetivos e sonhos. Para mim, sonhos é mais íntimo, mais profundo que objetivos. Então, elaborem seus sonhos e objetivos. Coloquem prioridades, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo, porque a maioria das pessoas tem vários objetivos, às vezes até vários sonhos. Então coloque assim, quais serão as prioridades, o que dá para realizar agora, o que vai ser daqui a alguns anos, o que vai ser daqui a uma década. Então separe as coisas e para cada um desses itens, pense no conjunto de características, no conjunto de coisas que você faz, acredita e que você tem como hábito e que você costuma escolher. E aí, vendo isso daí, veja se isso daí bate com o seu objetivo. Por exemplo, o meu objetivo é construir uma família. Mas aí você é um sujeito putanheiro, um sujeito que todo fim de semana só tá na balada, só quer saber de pegar a mulher. Essa vida que você leva, esse mindset que você tem, ele é compatível com você construir uma família a longo prazo? Claro que não. E é claro que existe uma possibilidade de você, não sei, na balada você conhecer a mulher da sua vida. Mas convenhamos que a chance, acho que eu não preciso nem divagar muito sobre isso, mas convenhamos que a chance é bem menor do que você indo para alguns rolês, entre aspas, mais de família. Então, por exemplo, se você substituir o hábito nessa questão de querer construir uma família, se você substituir o hábito de ir na balada pelo hábito de ir na igreja, não digo que com certeza você vai conseguir, mas eu acredito que sua chance vai aumentar um pouquinho mais. Por quê? Porque a igreja é um ambiente mais conservador, a igreja tem um pessoal que tem mais esse negócio de família, querer constituir família e tal, então pelo simples fato de você começar a ir na igreja, às vezes até pelo simples fato de você começar a ser mais conservador, até pela questão da religião, isso já vai te ajudar a atingir aquele objetivo. Às vezes até inconscientemente, é nesse ponto que eu quero chegar. Às vezes até inconscientemente, pequenas coisas que a gente faz, já influi pra caralho na questão de atingir ou não objetivos. Então, cara, acho que é mais ou menos isso. Eu achei que esse podcast ia, sei lá, dar uns 40 minutos. Mas é isso, deixa eu pensar, tem mais coisa pra falar sobre isso? Eu acho que não, sinceramente. E às vezes até as nossas questões. E também, outra coisa importante, falando mais brevemente, é que às vezes até as nossas escolhas inconscientes, ou às vezes até aquilo que a gente faz por impulso, também entra na questão do mindset. Então é como eu falei agora há pouco, a questão do conheça a si mesmo. É claro que tem um certo nível de inconsciência, de subconsciente, que eu acho que não dá pra gente acessar. Eu não acredito, sinceramente, que dá pra você conhecer 100% de você mesmo. Mas eu acredito que uns 90% dá. E para você conhecer esses 90%, às vezes é necessário você tomar consciência daquilo que está inconsciente. E aí, às vezes, você vai ter que ver coisa da infância, pegar coisa da infância, pegar traumas, decisões que às vezes você faz de maneira inconsciente, ou às vezes até no impulso, sem pensar. Tudo isso entra na questão do mindset. Então é você pegar tudo, todas as suas informações. Esse é o ponto desse podcast. Você pegar todas as informações sobre você, coisas que você faz, que você apresenta ao mundo, e ver se isso daí bate com o seu objetivo. Se bater, beleza. Se não bater, talvez seja a hora de mudar algumas coisas. E tenha certeza de que mudando pequenas coisas, muitas vezes mudar pequenas coisas surte grandes efeitos, principalmente com o passar do tempo. E é isso daí. E como eu disse, tem coisas que não tem como você mudar, mas é aquele negócio, a questão do bom senso. Por mais que às vezes você queira alguma coisa, chegar em algum lugar, pense antes, será que eu consigo? Será que eu conseguiria chegar nesse lugar? Será que a minha personalidade é compatível com onde eu quero chegar? Então, por exemplo, não adianta nada você querer ser o maior pegador da balada, exemplo
bem bosta. Não adianta nada você querer ser o maior pegador da balada, o cara que mais come mulher, se você é um sujeito extremamente introvertido, um cara que basicamente não tem muita iniciativa, e isso faz parte de você. Então seja realista consigo mesmo e veja questões, elabore objetivos que estejam ao seu alcance. Não queira simplesmente sonhar ou pensar coisas que basicamente não são para você. Então, de novo, batendo na. Primeiro se conheça, depois elabore objetivos. É vital, é aí que a maioria das pessoas pecam, elas não conhecem a si mesmas. Então, por isso mesmo que elas vivem elaborando pautas, metas, objetivos que não sai nem do zero, nem do não sai direito, porque basicamente não é para ela aquilo. É que nem eu, Thiago, que sou um sujeito introspectivo, que gosta de ficar no meu quarto, eu querer ser aquela pessoa que é o centro das atenções na rodinha, sabe? Primeiro que é um negócio que eu nem gosto, e segundo que não faz parte da minha personalidade. Não sou uma pessoa extrovertida, não sou uma pessoa que gosta muito de conversar, então não dá. Então é isso, cara. Conheça-se a si mesmo, elabore os seus objetivos e construa um mindset, um kit, um conjunto mental que colabore para você chegar nesse objetivo. E com o passar do tempo, com a chegada do futuro, você vai poder olhar para trás e ver como que pequenas mudanças de vida influíram pra caralho, mudaram pra caralho sua vida. Claro que nem sempre as coisas dão certo, nem sempre tudo surte um efeito gigantesco, nem sempre você atinge 100%, mas a chance é maior. Enfim, até tô um pouco surpreso, que eu achei que ia dar um puta, sei lá, mais de 40 minutos, dava até pra ter gravado. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, já que esse daqui deu um bagulho curto, eu vou tentar gravar outro ainda essa semana. Talvez vai ter até mais tamanho do que esse. E é isso, até o próximo. Gente, se eu não gravar ainda essa semana, porque eu não sei como voltar pela questão da cidade, mas se eu não gravar, feliz Natal atrasado, boas festas, bom ano novo, boa virada aí pra todo mundo. A gente se fala ano que vem se eu não morrer brevemente. É isso, é nóis, beijo.